Está no ar o programa Feiras e Negócios e hoje falando de saúde mental, um tema relevante, super importante, com o pessoal da Clínica Maia. E vamos também saber sobre Cava Segurança, que está ganhando o mercado muito forte. O programa está muito interessante e a gente começa a partir de agora. Vamos ver. Dando prosseguimento à nossa série sobre saúde mental, um dos temas que a gente vai abordar hoje é um negócio que é impressionante, né? O preconceito que existe quando se fala de tratamento psiquiátrico, internação, é um negócio que povoa o inconsciente coletivo. E hoje a gente veio aqui falar com a doutora Maria Eduarda, psiquiatra da Clínica Maia, e a doutora Patrícia, psicóloga, aqui para nos dirimir um pouco essa dúvida. Existe um preconceito danado quando se fala de internação, de tratamento psiquiátrico. Existe, e é importante deixar claro o limite, porque a psiquiatria como especialidade médica, ela não trata genericamente pessoas com sofrimento psíquico, e sim pessoas que têm um diagnóstico de transtorno mental. E muitas dessas pessoas, elas estão se expondo a riscos. Por exemplo, os recursos socioambientais e clínicos já foram esgotados, ela está com risco de suicídio, de automutilação, de exposição social, ou ela também pode causar algum dano físico ou patrimonial a outra pessoa, pode estar heteroagressiva. Então, nesses casos, há indicação de internação psiquiátrica. Alguns casos que também há essa necessidade são quando ela não é mais capaz de manter o seu autocuidado, ou quando ela tem um risco de evoluir com disfunção orgânica na vigência de uma intoxicação ou abstinência por uma substância psicoativa. Nesses casos, a gente indica a internação e pode ser de algumas modalidades, que conforme prevê a Lei 10.216, pode ser voluntária, que é quando o paciente tem uma crítica e um discernimento desses riscos a que ela está se colocando, ou involuntária, que ela não percebe que aquilo é em decorrência de um transtorno mental e que ela não é capaz de decidir o que é melhor para ela, então ela não tem a crítica adequada disso. Além da compulsória, que é por determinação judicial. E doutora Patrícia, o psicólogo nesse caso é fundamental, né? Sim, com certeza. A psicoterapia, ela invade esse processo, né? Não só psiquiátrico, mas de uma forma conjunta com uma equipe multi, necessariamente, justamente para dar um suporte adequado para o paciente poder fazer esse cuidado, né? Muitas vezes ele não tem esse discernimento, como a doutora Maria Eduarda já falou, não consegue acessar as dores dele, o autoconhecimento. Então, a psicoterapia, ela vem justamente para agregar esse processo de autoconhecimento e autocuidado. Muito legal, né? Muito importante que a gente consiga dirimir dúvidas que povoam aí a mente das pessoas, né? O preconceito, eu acho que é o pior das doenças, né? Então, principalmente quando se trata desse problema mental, aí a coisa vai embora. Agradeço muitíssimo a sua atenção e da doutora Patrícia. A gente coloca o programa à sua disposição. Tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Muito obrigada. E a gente continua até já. Olha só uma operação complexa quando se fala de segurança. O Flavinho da Cava, que simultaneamente está fazendo a segurança de 4 feiras da Nuremberg Messe. Olha aqui, não é diferente. Ele está, além disso aqui, o celular, mais 2 celulares, fazendo toda a segurança das 4 feiras. Que legal isso. Como é que você consegue fazer tudo isso simultâneo? Planejamento, né? Todo o planejamento que nós fizemos, né, cara? Primeiro, prazer, bem-vindo, mais uma em conjunto. Planejamento, acredito que tenha sido muito bem feito. Todo o planejamento desse ano a gente visava as feiras dessa complexidade. São 4 feiras FCS, Cosmetic, Pharma, IPET, PetVet, Pet South America, com perfis completamente diferentes. Então a gente precisava dar cancha, quilometragem para a nossa equipe, para a nossa operação sair agora redonda. E é muito legal, né? Quer dizer, poucas pessoas conseguem assumir uma coisa dessa com públicos completamente diferentes, distintos.
da Cosmetic, com a Pharma, com a PET, tudo muito diferente. E todos convergindo e conversando com a área da segurança. Todo mundo diferente, públicos completamente opostos, com uma complexidade um pouco mais latente. A PET, graças a Deus, com a visitação que teve muito boa, acabou tendo que mudar de pavilhão nos últimos dias, então a gente tivemos que trocar a operação dos pavilhões 7 e 8 para 5 e 6 de uma forma muito rápida. Enfim, está dando... Por enquanto, tá correndo bem. E vai correr bem, porque é muito competente. Obrigado, Flavinho. Mais sucesso. Cacá, obrigado. E espero te ver ainda esse ano e no próximo ano muito. É isso aí. Obrigado. E a gente continua até já. E hoje a gente volta a falar da Yaskawa. Essa que é considerada uma das grandes empresas da área de robótica. Vamos escutar Ícaro Sakuyoshi. Vamos lá. As incertezas que a própria pandemia trouxe, e principalmente, né, o clima que a gente tem hoje de crise, né, estão antecipando uma coisa que iria acontecer, que vai acontecer no ano que vem, esse clima eleitoral, pré-eleitoral que já está acontecendo, cria tudo um turbilhão de coisas, mas que dentro de tudo isto, tem um assunto que é impecável, inegável e é muito importante. A automação continua sendo uma coisa muito importante, uma vertente muito importante para quem busca, eu acho que a produtividade. Eu tenho o prazer de estar com o Ícaro, diretor-presidente da Motoman, da Yaskawa no Brasil aqui. O Ícaro, eu acho que é por aí, né? Com todo esse turbilhão de crises e seja do que for, de pandemia, todas as coisas acumuladas, ainda assim a automação é uma vertente, uma coisa muito importante para ser adotada, não é? Isso mesmo, Cacá. É um prazer, mais uma vez, estar aqui contigo e com o seu público. A pandemia ela trouxe uma série de desafios para todos nós e a gente pôde observar ao longo desses já 18 meses de pandemia que muitas empresas estavam num processo de estudar, de entender como a automação, como a robotização pode trazer benefícios na sua produção, e isso foi acelerado, né, porque as empresas perceberam que a automação ela também proporciona você ter uma forma de produzir com menos pessoas na sua linha de produção, né? e manter a produtividade e a competitividade no setor. Então, isso está sendo bastante interessante, essas empresas acelerando esse processo de modernização de suas plantas. E, como você bem também comentou e fez essa abertura, a gente vem num processo bacana, mas, ao mesmo tempo, alguns tomadores de decisão estão um pouco, hesitando um pouco, né, nas suas decisões, em função desse clima e dessa antecipação que nós estamos vivendo para as eleições presidenciais de 2022, né? Então, no passado, nós tínhamos sempre que contar com um cenário ou com algumas questões imprevisíveis no ano da eleição, né? E agora a gente está vivendo isso 2 anos antes da eleição, o que não é bom para ninguém, né? Não é bom para o país, não é bom para as empresas de um modo geral, e para o investidor, principalmente aquele cuja sua matriz está lá fora, fica difícil dele explicar essa situação e de vender o seu peixe, né? De vender o Brasil, né? De explicar essa situação. Mas a gente tem que ser confiante, ser otimista e acreditar que tudo vai dar certo. Não, isso a gente sabe, tem convicção e acredita muito. Essa frase que você falou é uma frase que me lembro da minha vida inteira, né? Todo ano que tinha eleição, as pessoas falavam:
Bom, esse ano é um ano difícil porque é um ano de eleição. Só que esse ano está sendo difícil porque, além da pandemia, é um ano de 2 anos antes da eleição. Então, nós estamos vivendo, estamos antecipando a história, né? Mas seja como for, a automação e a robotização, a robótica, passa a ser um poderosíssimo aliado para o desenvolvimento da indústria, né? Sim, sim, a automação, a gente às vezes comenta aqui com novos parceiros, novos clientes que chegam e começam a trabalhar conosco, e a gente leva para conhecer os nossos clientes mais antigos, que muitos deles, eles instalam, implementam robôs em suas fábricas, né? E às vezes eles têm aquela expectativa, vou colocar o robô na fábrica, vou reduzir o número de operadores, né? Vou diminuir o meu custo. E aí, com o passar do tempo, eles descobrem que eles reduziram operadores no chão de fábrica, às vezes em postos insalubres, e eles abrem mais postos em outras áreas, e eles acabam crescendo a empresa em número de funcionários, em faturamento, em número de clientes. Então, é prazeroso a gente ver que nós estamos contribuindo não apenas para que as empresas aumentem o seu faturamento, mas que também gerem mais empregos, né? Então, às vezes, existia no passado algumas cabeças que pensavam, não, a robotização gera desemprego, mas na prática o que a gente constata é justamente o oposto. A robotização, ela gera empregos, né? Ela gera empregos e empregos, postos de trabalho em condições muito mais ergonômicas e muito mais saudáveis do que aquele operador que às vezes faz aquelas operações repetitivas, né, por longas horas ao longo do dia no chão de fábrica, que acabam sendo insalubres, né, e não compatíveis com a condição do ser humano. Pois é, eu acho que isso aí é assim, né? Cada momento tem a sua, tem a sua bola da vez. E a gente sente que a robótica deverá ser beneficiada, a automação deverá ser beneficiada agora a curto e médio prazo, né? Essa coisa de tomada de decisão que vai demorar para o investidor, porque ele fica preocupado com o que possa vir a acontecer, mas à luz dos fatos vai demonstrar outra coisa, porque vai ser resultado positivo para as empresas. Ícaro, muitíssimo obrigado, te agradeço muito mais uma vez, e a gente deixa aqui o programa à disposição dessa que é considerada a empresa uma das mais importantes na área da robótica, tá certo? Muito obrigado, Cacá. É sempre um enorme prazer poder bater um papo contigo e manter esse nosso contato que a gente tem. É isso aí. Um forte abraço. Outro para você e a gente continua. Até já. Olha, e hoje nós temos um programa muito especial. Uma história motivadora de uma empresa que comemorou 50 anos e que tem um trabalho muito legal de superação, de determinação, de resiliência. A gente vai ouvir uma história maravilhosa de uma família chamada família Tony Mac. Vamos escutar. Olha, é com um imenso prazer que a gente vai contar hoje para vocês uma história de superação, uma história de determinação, de resiliência. Eu gosto muito de poder mostrar esses cases. Eu estou falando dessa turminha aqui, ó. Isso aqui é uma família, o Marcel, o Gui e o Toninho. Aliás, tudo começou com esse moço aqui, o Toninho, que é o iniciador dessa empresa chamada Tony Mac, uma das oficinas mais conceituadas que a gente tem no país hoje, e que é um craque. Ô Toninho, 50 anos de determinação, de superação, você já passou por poucas e boas. Sim. E eu acho que você é um exemplo, que a gente gosta muito de falar para as pessoas. Como é que foi isso aí? Muita luta nesses anos todos? Sem dúvida. 50 anos, acontece muita coisa na vida de qualquer pessoa. E a minha não foi diferente. É claro que os obstáculos, quando aparecem, a gente procura superá-los, né? E graças a Deus,
durante todo esse período aí, vários obstáculos, alguns bem desagradáveis, mas todos foram vencidos com muita fé, com muita força de vontade, acreditar em Deus, e acabamos superando todos eles, e hoje estamos aqui com essa oficina, graças a Deus, aí bem conceituada no mundo automobilístico, e daqui para melhor, se Deus quiser. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. As principais seguradoras do país procuram esses moços aqui por conta da excelência de trabalho que eles têm. O Gui e o Marcel, como segunda geração dessa família maravilhosa, Tony Mac, vocês passaram por poucas e boas, né? Por exemplo, com fatores climáticos aqui na região, que já teve enchente, que hoje já estão completamente protegidos contra isso por conta dos que vocês instalaram os equipamentos. Mas vocês já chegaram a perder mais de 100 carros aqui, não foi? Por 2 vezes. Em 2005, houve uma enchente devastadora aqui na região também. A gente está bem próximo ali ao Rio Pinheiros. O Ceasa, todo mundo acompanhou, que o Ceasa ficou inteiro boiando. E agora em 2020, quando fizeram 50 anos. Exatamente. Um pouco, a gente fez 50 anos em dezembro de 2019. A gente fez até um evento comemorativo. E daí logo em seguida veio a enchente que fez a gente perder 88 carros. Na primeira vez foram 63, depois 88 carros. Depois 88 carros. Uma boa, hein? Ô Marcel, agora tudo isso, o teu pai é um exemplo. Eu estou mostrando isso porque a gente gosta muito de mostrar esses exemplos de determinação, de superação, de acreditar. E vocês, como segunda geração, devem ter muito orgulho desse carinha aqui, né? Com certeza, quem plantou a semente foi ele, a gente só está regando, né? E é legal porque vocês têm aí uma equipe coesa, Toninho. Você tem profissionais de primeira linha, de vários segmentos aqui. O cara põe o carro aqui dentro, resolve tudo. Graças a Deus, a nossa equipe demorou para formar uma equipe de qualidade, mas conseguimos. E hoje quem comanda essa equipe de qualidade, o Guilherme e o Marcel. Eu só fico na retaguarda, caso precisarem de mim, eu estou de prontidão para ajudar a resolver. Sabe, eu vou dizer um negócio para vocês. Tem um ditado muito legal, né, que as pessoas digam... Meu pai falava isso há muitos anos atrás, que você tem 3 tipos de amigos que você tem que ter como amigo. O médico, porque se ele falar que você tem algum problema, você não entende nada, você vai ter que acreditar nele. O advogado, que se ele falar alguma coisa, você vai ter que acreditar. O que você pode e o que você não pode falar, você tem que acreditar nele. E o mecânico. Porque se o mecânico falar contra a porca da parafuseta de não sei o quê, você tem que acreditar. Então, nada mais é do que o médico dos carros, né? no fundo é isso. E olha, esta é uma família conceituada, gente de bem, de primeira linha. Então, a Tony Mac se consolidou como uma das, eu não estou exagerando o que estou falando, uma das mais importantes empresas nesse segmento que nós temos no país hoje. E tudo começou com esse homem aqui, o seu Toninho, há 50 anos atrás, alugou uma lojinha lá perto de Pinheiros, foi isso? Foi. E de lá para cá, a coisa foi. Quantos carros cabiam na época lá, pai? 4 carros cabiam. Hoje cabem 120 carros. Aqui é o Feiras e Negócios especial determinação, superação, resiliência. Essa é uma história dessa família aqui que eu fico muito feliz de ser amigo e estar aqui para mostrar para vocês. Muito obrigado, viu, senhor? Muito obrigado você, Cacá, até por trazer a gente aqui, contar um pouco da história do meu pai, que apesar da gente, não é só porque nós vivemos essa história, mas eu falo para todos que a história do meu pai daria um livro, exatamente por essas características que você colocou, essa resiliência que fez com que ele crescesse e fez com que a gente também desse seguimento a isso, porque as dificuldades vêm, não tem como você escolher, mas você tem que sempre levantar a cabeça e continuar para frente. Você é o primogênito? Não. Sou eu. Você? Tô há 20 anos já, o Guilherme tá há 18. 18 anos. É isso aí, Toninho. Eu acho que você tem que mais aqui levantar as mãos para o céu e agradecer a bênção de ter essa geração bonita do seu lado, né? Realmente é o que eu agradeço a Deus todo dia, por ter uma família maravilhosa que eu adoro. Meus filhos são minha vida e que Deus
deu sabedoria para eles darem continuidade a essa empresa que, se eu não tivesse eles, com certeza, depois do problema de saúde que eu tive, a empresa teria chegado ao fim. E eles, graças a Deus, estão dando continuidade com muita propriedade, com muita qualidade, com muito respeito ao consumidor, enfim, tratando todo mundo da melhor maneira possível. Para a gente terminar, eu só quero fazer um destaque aqui para uma pessoa que ele me confessou que foi uma das pessoas mais importantes na sua vida, que é a mãe desses moços, que é a sua esposa. Você me falou outro dia que se ela não tivesse do meu lado, eu não tinha feito tudo isso. Dona Roseli, né? Exato. Isso é verdade mesmo, porque no decorrer dos 50 anos, vários problemas surgiram. Mas teve um que foi assim muito forte, quando eu tive que fechar a firma, e o abatimento moral foi enorme. Eu não tinha condição de me levantar, se não fosse por ela. Então, a minha mulher tem papel fundamental nessa história também. Tanto é que hoje ela trabalha com a gente. Mas nessa época que nós tivemos essa queda violenta aí, se não fosse por ela, a Tony Mac teria morrido ali mesmo. Tony Mac, guarda esse nome e vamos embora. A gente volta. Até já. Obrigado. Vai aqui uma informação importante para as empresas, para os empresários. Quando não tem o chamado planejamento tributário, é um gargalo que pode afetar em muito o lucro das empresas. Vamos escutar o Marcelo Montilha, que é um consultor, para nos contar alguns segredinhos dessa área. Vamos ouvir. Olha, um dos problemas recorrentes para as empresas, de uma maneira geral, pode ser pequena, média, grande empresa, é a ausência do chamado planejamento tributário. Tem muitas empresas que pagam ou impostos a menos, ou impostos a mais, ou paga errado. A gente tem o prazer de estar nesse momento com o Marcelo Montilha, que é um especialista da área, que tem uma consultoria chamada MR2 Consultoria, não é isso? É isso mesmo, Exato. Marcelo? E é isso aí. eu tenho muito prazer de estar com você aqui e agradeço a tua participação para a gente tirar e dirimir algumas dúvidas das pessoas aqui. Essa história do planejamento tributário é muito importante porque ela é diretamente proporcional aos ganhos das empresas, não é? Exatamente. O planejamento tributário é essencial para toda empresa que está começando ou que já está em atividade, né? Porque você consegue revisar e ter a certeza se você está pagando exatamente os impostos conforme a legislação, se são devidos, se não são, se você está pagando a mais que deveria, ou está pagando a menos, está correndo risco fiscal, e isso pode ter uma surpresa boa ou negativa, né? Se estiver pagando a mais, né? Muitas vezes as empresas não se dão conta disto, mas quando você começa a pagar um imposto menor ou maior de uma forma recorrente, isso lá na frente vai sair em algum lugar, em algum momento isso vai ser revelado, não é? Exatamente. A Receita Federal, estadual e municipal, infelizmente, a memória deles é longa, né? Dura 5 anos. Então, se você estiver pagando alguma coisa indevidamente errado ou menor do que deveria, né? Você, uma hora, vai ser cobrado. Então, o importante é sempre estar fazendo essas revisões e fazendo um planejamento, inclusive, para pagar adequadamente e você, consequentemente, ter uma melhor gestão dos seus lucros, né? Do seu lucro final. Ô Marcelo, agora, como fazer esse planejamento tributário? Isso tem que ser dado na mão de um especialista como a tua consultoria, né? Que você faz uma anamnese da empresa para poder fazer isso, não é isso? Exatamente. Os contadores, em geral, têm essa especialidade, né? Vai com a experiência adquirida de anos, você consegue pegar o balanço da empresa e algumas apurações de impostos e verificar em pouco tempo, em poucos dias, se está pagando o imposto correto ou não. Você, pelo um simples balanço, você já consegue identificar isso? Sim, porque alguns impostos são
padrões, né? Então, o que muda muito, dependendo do produto, é ICMS, IPI, mas PIS, COFINS, imposto de renda, tabela, valor fixo, imposto percentual fixo, né? De acordo com o ramo de atividade. Então, você consegue, pelo balanço, saber se percentualmente aquele imposto está de acordo com a sua receita. Se não tiver, ou a contabilidade está errada, ou o valor apurado que está errado. Então, para mim, isso sempre foi um bicho de 7 cabeças, porque num país como o nosso, esta coisa dos tributos mudam toda hora, né? A cada dia tem uma coisa diferente, tem uma resolução diferente. E você, por exemplo, na tua profissão, no seu dia a dia, você tem que estar constantemente se informando sobre isso, não é isso? a gente acompanha a legislação, né? Tem várias formas de acompanhar. E algumas coisas mudam sempre mesmo, tem razão. Principalmente com relação a imposto sobre mercadorias, ICMS, sobre circulação de mercadorias, IPI também muda. PIS, COFINS, graças a Deus, não tem mudado muito. Imposto de renda tem uma mudança tendo em pauta agora para ser aprovada ou não pelo Senado. Então, realmente tem que acompanhar, porque uma publicação que a gente deixar de acompanhar pode resultar em prejuízo para as empresas. Ô Marcelo, de alguma maneira, para a gente tranquilizar um pouco as pessoas, esse problema da pandemia que nós atravessamos, quase 2 anos já com esse processo, 1 ano e meio e mais alguma coisa, de alguma maneira a Receita Federal vai ter alguma complacência com relação a esses enganos, aos erros, às coisas que aconteceram? Como é que é? Isso tem alguma compensação ou não? Não, complacência não tem, não. Não, né? Nenhuma. Não, nenhuma. O que teve algumas prorrogação de impostos, por exemplo, do Simples Nacional, né? Foi prorrogado em alguns meses, mês de março, abril e maio, se não me engano. E aí foi prorrogado alguns meses para pagamento, mas complacência não, só foi prorrogado o vencimento. Então é importantíssimo as pessoas, as empresas buscarem essas informações e vocês podem fazer esse tipo de anamnese, né? Quer dizer, a pessoa te procura, vê aí como é que está a minha história, vê se está tudo certo, aí você dá o caminho, é isso? Exatamente. A gente faz uma pequena auditoria, né, da contabilidade da empresa que estiver pretendendo fazer um planejamento tributário. E se nessa auditoria a gente constatar algumas divergências, a gente pode fazer um trabalho mais aprofundado e gerar um benefício para a empresa. Bom, Marcelo, muito obrigado, muito sucesso para o seu trabalho. E acho que é imprescindível que as empresas busquem se informar sobre esses novos momentos aí que a gente está passando, tá certo? Com certeza, vamos aí, estamos à disposição que precisar e esperamos que todos voltem bem da pandemia, gerando novos negócios e sucesso. É isso aí. E a gente continua. Até já. Por hoje a gente fica por aqui, mas prometendo voltar na semana que vem com muitas novidades. Ótima semana para você e você continua se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Até lá!